Que maravilha, irmãos. Esse ambiente está celestial. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pela grande bênção que Ele me concede de estar aqui nesta noite, celebrando com os irmãos os 40 anos da Assembleia de Deus e o 18º ou 6º ano do Adorai. 16º, né? Congresso do Adorai. É a segunda vez que retorno a este campo de trabalho. Eu vim aqui pela primeira vez, também numa festa do Adorai, e Deus me presenteou de estar aqui nessa festa tão linda com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei, agradecê-lo pela confiança de poder estar aqui. Que Deus continue te abençoando. Na sua pessoa agradeço o irmão Maurício. Cadê o pastor Maurício? Está ali, meu irmão. Deus abençoe, que esteve em contato conosco. Que Deus continue te abençoando. Cumprimentando os senhores, cumprimento toda a plataforma, os obreiros do ministério que aqui está, e fazer menção do pastor João Hélio. Rapaz, você está com cabelinho branco, hein? Jesus dos crentes. Eu conheci esse homem, irmãos. Ele tinha o cabelo pretinho. Já tem algum em janeiro, né? Já tem mais de 16 anos aí. Meu Deus do céu, 20 anos, né? Foi meu professor de escola bíblica dominical, co-pastor na congregação em que era jovem. E hoje estar aqui, revê-lo com saúde, servindo a Deus, sempre sorrindo e alegre. Que Deus continue te abençoando, viu? Em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, os meus filhos que desta vez estão comigo. É um prazer, um privilégio muito grande sempre estar com eles, servindo a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Rafael, Deus abençoe, meu querido. Satisfação revê-lo, viu? Que Deus continue te abençoando nessa graça divina. Um dia eu vou tocar um violão. Rapaz do céu. Irmãos, eu ganhei um violão quando era guri e uma caixa amplificada de pai. Eu tentei tocar aquele negócio, não consegui. Eu fui lá e vendi ele, pastor. Aí eu descobri que o meu dom não era tocar, era negociar. O seu dom é tocar. Deus abençoe. Meus amados, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, e o verso de número 16 e o verso de número 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 16 e o verso 17. Quando os irmãos acham, eu trago a saudação da Igreja do Senhor Jesus, que por bondade e misericórdia do Senhor presidimos e pastoreamos a cidade de Alto Boa Vista. Amém? Ore por esse povo, ore por aquela obra, que é uma obra missionária e abençoada para a glória de Deus. E é um prazer, os irmãos estão lá orando pelos irmãos e intercedendo por nós aqui, viu? Sempre fala assim, lembra de Alto Boa Vista. Onde é, pastor? Judas deixou a bota no canto, Tamir esqueceu lá, e o Araguaia atravessou descalço e a pé. Bem ali, 100 quilômetros da divisa com Tocantins, viu? É pertinho, amém? Quantos acharam, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No 3, essa multidão linda, vamos lá, o verso 16 e 17. 1, 2, 3. Amém. Tomai o seu assento, glorificando
e adorando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, é do conhecimento de todos nós que quando Jesus ele se fez carne e habitou-se entre a humanidade e palmilhou as terras da Palestina, andando pelos becos, ruas e atalhos e valados de Jerusalém, anunciando a chegada do reino dos céus, proclamando arrependimento aos homens, libertando os oprimidos do diabo e curando os enfermos de todas as suas moléstias. Havia aproximadamente 5.000 pessoas que seguiam Jesus no seu ministério itinerário, fora mulheres e crianças. E dessas 5.000 pessoas, a Bíblia diz que apenas 500 delas viram Jesus ser assunto ao céu no dia da sua ascensão e glorificação, como registra Atos, capítulo de número 1, verso de número 9 e o verso de número 10. Dessas 500 pessoas, a Bíblia diz que apenas 120 delas permaneceram unânimes, perseverando em oração e aguardando na promessa que Jesus havia dito a eles no cenáculo. Dessas 120 pessoas, apenas 70 eram nomeadas discípulos de Cristo. Dessas 70 pessoas, a Bíblia diz que Jesus escolheu dentre deles 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, a Bíblia diz que apenas 3 era considerado amigo íntimo de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. Esses 3 tiveram privilégios, momentos peculiares e ímpares no ministério de Cristo, através das revelações que Jesus lhe concedeu que eles presenciassem. Dentre elas, a sua transfiguração no Monte Tabor, conhecido como Monte da Transfiguração, quando Jesus, ele se transfigura em sua glória metafísica, em um seu corpo ressurreto, glorificado, junto com ele, Moisés e Elias. Ali, pela primeira vez, os discípulos tiveram noção e entendimento de como seria a eternidade, a ponto de eles não querer mais sair daquele lugar. Antes, construir cabana para Jesus, para Elias, para Moisés e para eles, porque o ambiente, a atmosfera era agradável. Desses 3, a Bíblia diz que um era testemunha ocular do ministério de Cristo. E este é conhecido na Bíblia Sagrada como o discípulo amado, o apóstolo das revelações, o missionário de Jônia, o pastor de Éfeso, cujo nome chama-se João. João é o único discípulo de Cristo que seguiu Jesus em todos os passos do seu ministério itinerário. Em momento algum, em momento nenhum, João se ausentava da presença de Jesus, exceto o momento que Jesus se retirava para estar a sós com o Pai em oração. Caso contrário, João estava lado a lado do seu mestre. A Bíblia diz que no dia da paixão de Cristo, Pedro seguiu Jesus de longe, mas João seguiu Jesus de perto. Ele é o único discípulo que a Bíblia diz que ele estava junto da cruz de Cristo, juntamente com Maria, sua mãe, Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas. A Bíblia diz que os demais estavam trancados, trancafiados no cenáculo com medo de ser morto. Mas João estava junto à cruz de Jesus. E ele recebeu de Cristo uma das promessas mais lindas e maravilhosas dentre os apóstolos. Pois após a ressurreição de Cristo, dado o recado às mulheres, a Pedro e aos demais, Jesus se encontra com eles junto ao mar. E ali, Jesus mais uma vez se assenta com eles para restaurar o ministério de Pedro e designar a tarefa e a missão de cada um deles. Haja visto que naquele momento, a Bíblia diz que João, ele estava ao lado de Jesus, quando Jesus disse para Pedro as seguintes palavras: Pedro, tu me amas?
apacenta as minhas ovelhas. E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes a Bíblia diz que ele expressa essas palavras. E então, ele olhando para Jesus e vendo Pedro, ele teve uma curiosidade e disse: Senhor, o que será deste? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que importa para tu? Segue-me tu, porque em verdade vos digo que nem todos morrerão de mortes, ou seja, seriam mártires, mas haveria dentre eles um que veria ver o Filho de Deus vir em sua glória, em seu reino, com grande poder e glória com os seus anjos. E ele dizia isto do seu discípulo amado, que era João. João estava com aproximadamente entre os 26 anos a 29 anos de idade, quando Jesus lhe disse essas palavras. Após a glorificação de Cristo, a igreja primitiva ficou por espaço de 45 anos em Jerusalém. Após a perseguição se acender em Jerusalém, os discípulos e também alguns apóstolos se dispersaram dentro da geografia bíblica do mundo antigo da época da igreja primitiva. Dentre eles, João. E este foi preso na ilha chamada Pátimos. E lá ele ficou ilhado entre as bestas e as feras. E é de lá aonde João vai ter uma das experiências mais poderosas do seu ministério e do seu relacionamento com Cristo, pois ele já está com quase 92 anos de idade. Aí ele escreve em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a seguir, dizendo: eu, João, vosso irmão, companheiro, no reino, na aflição e na paciência de Jesus Cristo, estava preso na ilha de Pátimos, por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. No verso 10 diz: no dia do Senhor, eu fui arrebatado aos céus. A palavra dia do Senhor não é uma conotação acerca do juízo, mas no dia de um cumprimento de uma palavra e uma promessa que o Senhor havia feito a ele. E quando João, ele é arrebatado aos céus, ele vê um que lhe falava com ele. E a Bíblia diz que quando ele ouviu a sua voz, ele se virou para ver quem é que falava. E quando ele lhe contempla, ele vê o Cristo glorificado em sua glória metafísica. Haja visto que João havia visto Jesus fazer a sua última oração juntamente com eles antes da sua paixão, da sua crucificação. João capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, eu glorifiquei a Ti na terra, e aqui está aquele que Tu me deste, e nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição, como estava escrito. Mas Senhor, glorifica-me agora junto de Ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus, nesta oração, ele pede ao Pai que o glorificasse na posição em que ele tinha antes da sua encarnação. E João ouviu esta oração, mas João ainda não havia visto ele nesse aspecto. João viu Jesus em vários aspectos do seu ministério. Ele viu Jesus como um rabino, um judeu normal, na vida cotidiana, na cultura judaica. Ele viu Jesus na transfiguração do Monte Tabor, mas Jesus como homem num corpo glorificado, normal, no seu corpo encarnado. João viu Jesus na visão do profeta Isaías, do capítulo 53, como aquele que ia subindo perante nós, aquele que levava sobre as costas o madeiro. Quem olhava para ele não via beleza e nem formosura para que o desejasse, mas ele era o Filho de Deus que havia subindo a Monte Gólgota para ser crucificado. João viu Jesus desfigurado na cruz do Calvário. João viu Jesus ser assunto no corpo ressurreto aos céus, mas na sua glória metafísica ele ainda não tinha visto. Foi aí então que ele tem a surpresa quando vira para ver quem lhe falava com ele. E João, a Bíblia diz que João viu um ser semelhante ao Filho do Homem. Quando João olha, ele vê os seus olhos como chama de fogo. Ele olha para o seu cabelo, era branco como a branca lã da neve.
Ele de repente olha para o seu rosto brilhava com o resplendor de um sol ao meio-dia. Da sua boca saiu uma espada aguma de 2 gumes. João viu que a sua voz era como o som de muitas águas. João olha para a sua mão, vê 7 estrelas. Ele olha para o seu peito, vê um cinturão de ouro. João olha para as suas vestes, ela é branca, resplandecente e comprida, e os seus pés como latões reluzentes. Quando João contempla a caricatura desse ser, ele cai como morto ao chão. E a Bíblia diz que então aquele que lhe falava diz: não temas, João, sou eu, aquele que esteve morto, mas estou vivo para os séculos dos séculos. João aqui nesta visão, ele está vendo Cristo glorificado junto ao Pai, da oração do capítulo 17, da sua glória metafísica, como ele sempre foi e sempre é. E é aqui que João recebe de Cristo uma das grandes missões, que é escrever às igrejas do Senhor sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. João vai escrever na Bíblia 50 capítulos no Novo Testamento, a saber, o evangelho de sua autoria, as epístolas pastorais e também o livro das revelações, que é o livro do Apocalipse. Mas o que me chama a atenção é o evangelho que ele escreve segundo a sua autoria. Há quem diz que existem 4 evangelhos na Bíblia. Não, existe um evangelho escrito no ponto de vista de 4 testemunhas que relataram o evangelho segundo o seu relato. Por isso a Bíblia diz evangelho segundo São Mateus, evangelho segundo São Marcos, evangelho segundo São Lucas e evangelho segundo João. Os 4 evangelistas escreveram um único evangelho, mostrando pontos de vista diferentes do ministério de Cristo e a sua representatividade. Mateus está incluído entre os evangelistas sinóticos. A palavra sinótico significa aqueles que são similares, parecidos ou iguais. É por isso que você lê o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, você vai encontrar passagens similares. E algumas pessoas dizem que há contradições. Não há contradição, porque aquilo que um deixou faltar, o outro cumprimenta. Pastor, mas como o senhor me explica dizendo, Mateus disse que entrando ele em Jericó, e Lucas dizendo, saindo ele de Jericó, pois havia 2 Jericó, a Jericó da antiga Jericó, do tempo de Josué, que foi restaurada, e a Jericó do tempo de Jesus, um entrava e a outra saía. Lucas estava falando do ato da saída, Mateus estava falando do ato da entrada de Jesus. O evangelho ele é completo, e é isso que me chama a atenção. Mateus disse que vendaram os seus olhos, e lhe bateram, disseram assim, diga quem te bateu. Mateus diz, quem te bateu? Lucas diz, vendaram os seus olhos. Eles perguntam porque os olhos de Jesus estavam vendados. Os evangelhos se complementam dentro da sua narrativa, mostrando o ministério itinerário de Cristo. Agora preste atenção, Mateus escreveu para os judeus, retratando Jesus como o leão da tribo de Judá, complementando a visão metafísica que Ezequiel teve da plataforma do trono móvel da glória de Deus, quando ele contempla a revelação divina que Deus lhe apareceu junto ao rio Quebar, quando ele contempla aquela anomalia acontecendo no céu, dentre as nuvens saindo aquela plataforma, ele vê 4 seres viventes, e um tinha rosto de leão, outro tinha o rosto de boi, o outro tinha rosto de homem, o outro tinha rosto de águia. Quando Mateus escreve o evangelho, mostrando Jesus como um leão da tribo de Judá, ele estava retratando um dos querubins que já mostrava Jesus como o cordeiro leão que foi morto e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Mateus vai escrever Jesus como Messias, dentro das profecias messiânicas, mostrando sua genealogia, desde Abraão até Davi, e assim posteriormente. Agora Marcos vai escrever Jesus na faceta do bezerro, que Ezequiel havia visto, mostrando o servo diligente de Deus. É por isso que você vai ver o evangelista Marcos dizendo assim, olha, imediatamente ele disse, este foi curado. Imediatamente ele disse, e ele ficou limpo,
mostrando o poder e a ação de Cristo, através do poder e autoridade da sua palavra. Ele mostra Jesus na faceta do homem que opera milagres, e ele mostra a dinâmica do ministério de Cristo, que no capítulo de número 1, ele mostra Jesus em vários lugares em mesmo tempo, porque é impossível ser cheio do Espírito Santo e continuar parado, porque o Espírito, ele é um espírito de movimento. Todos que é cheio do Espírito Santo, ele não fica parado no reino e nem na obra de Deus. É por isso que diz: e ele recebeu o Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto, de lá já estava em tal lugar e em outros lugares pregando a palavra de Deus. Você já pode dizer para o seu irmão: se você é cheio do Espírito Santo e você está parado, alguma coisa errada tem, porque quem é cheio sempre quer fazer alguma coisa para Jesus. A Bíblia diz que Lucas escreve Jesus na faceta do homem, mostra a sua inteligência humana e ele como psicólogo da alma. Observe, Mateus diz que Jesus tinha compaixão, Marcos diz que ele tinha muita compaixão, mas Lucas disse que ele tinha íntima compaixão. Jesus conhecia o homem na sua tríplice composição: espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Ele sentia em si mesmo tudo aquilo que o homem estava sentindo. Ele incorporava sua dor, sua aflição, sua angústia, seus temores, e assim sentia na pele, e assim operava um milagre na vida deles. Agora João é diferente. João vai escrever um evangelho segundo a sua autoria, totalmente diferente dos demais evangelistas sinóticos. Sabe por quê? Ele tira a igreja da terra e ele transporta a igreja para dentro do céu. É por isso que João vai começar o seu livro, segundo o seu evangelho, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se pode fazer. Ele é a luz dos homens. João já apresenta aqui a gênesis, não da criação da humanidade, mas o princípio dos princípios de toda a criação, que é a revelação do Filho de Deus no seio do Pai. No capítulo 1, João vai apresentar a divindade de Cristo, a sua deidade e a sua eternidade. E aqui me chama a atenção, porque João ele tinha o objetivo em escrever esse evangelho para destinar às igrejas que estavam dispersas, conhecida como a igreja da diáspora, ou seja, aqueles que acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, permanecia crendo porque ele ouviu como ele é, e aqueles que não criam passassem a crer, porque o mesmo Jesus que se encarnou, que morreu e ressuscitou, continua sendo Deus na eternidade, como ele sempre foi Deus, para a glória de Deus Pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é por isso que João começa a levar a igreja a compreender essa movimentação de Cristo. Preste atenção, João está mostrando o movimento da glória de Deus desde a eternidade e a sua manifestação nos homens na terra. E isso me chama a atenção, porque ele vai dizer no capítulo 1, versículo 14, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou-se entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ver a composição gramatical do texto para que compreendamos. O verbo se fez carne e habitou-se entre nós. A palavra habitou significa tabernaculou-se, ou seja, Deus se fez homem habitando dentro do barro. É o cumprimento da profecia messiânica. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, que o Deus, olha aqui, é o Deus do céu, veja só, o Emanuel, a palavra Emanuel significa Deus dentro do barro. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus dentro do barro. João vai dizer que Jesus tabernaculou
tabernaculou. Ele muda o sentido da palavra e mostra que o homem agora, Jesus já está tabernaculando em um corpo humano. Aqui eu quero que você chame a atenção sua. E nós vimos a sua glória. Observe, a palavra glória na Bíblia, existem 3 vocábulos importantes. Primeiro, a palavra Shekinah. Segundo, a palavra Kavod. E terceiro, a palavra doxa. A palavra Shekinah não está dentro dos textos sagrados, é um termo usado pelo povo judeu para falar da manifestação visível da presença de Deus através da sua nuvem. Agora, a glória Kavod representa os atributos morais, a santidade de Deus. É o que Isaías viu no capítulo 6. O dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito de suas orlas, da sua veste, enchia toda a casa da sua glória. A glória Kavod, a glória da santidade de Deus. Agora, a glória doxa é a glória da criação, revela o ato criador de Deus. É por isso que o Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. A glória doxa de Deus revela o ato da sua criação. E aqui está um dos maiores segredos da criação divina. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E criou Deus, macho e fêmea, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Jó, no capítulo de número 33, ele diz: do lodo eu fui formado, do pó o Todo-Poderoso me criou, e ele soprou sobre as minhas narinas o fôlego de vida, que é o seu espírito. E Jó ainda diz que quando Deus criava, o Espírito adornava, ou seja, no ato da criação de Deus, Jesus já estava lá, tanto na glória Shekinah, como na glória Kavod, e como na glória doxa do Filho de Deus. Preste atenção, quem olha para mim e olha para você, vai contemplar a formosura do rosto de Deus. O salmista diz: irei para a casa do Senhor, para ali contemplar a formosura do seu rosto. Quando Davi chegava no tabernáculo, ele via as peças do tabernáculo, e os sumos sacerdotes ministrando no tabernáculo. Mas quem que ele estava vendo lá? Estava vendo os sacerdotes, e algumas pessoas nos átrios adorando ao Senhor. Como ele está contemplando a formosura do rosto de Deus? É porque quem olha para o crente está olhando para papai, porque nós revelamos a glória de Deus. Sim, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus colocou nele a sua assinatura, a sua glória doxa. A teoria do design inteligente, uma ciência moderna descoberta por um médico judeu. Ele decodificou um código no padrão numérico do DNA do ser humano. Sim, todo DNA tem um código padrão, e o código é 10656. E segundo o alfabeto hebraico antigo, as palavras eram feitas de números, e no alfabeto mais depois reformado, aparece a palavra do tetagrama de Deus. Observa, a palavra, o número 10, ele se refere à letra Y, o número 6 se refere à letra H, e o número 5 a letra W, e o número 6 a letra H. Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Iavé, sem vogal, apenas as consoantes. O que significa? No padrão do homem, no código do homem, existe a assinatura de Iavé. Aí você vai entender por que o diabo odeia a humanidade, porque toda vez que ele olha para mim e para você, ele vê a glória de Deus.
ele vê a presença de Deus. Aí você fica sentindo, né, esse complexo de inferioridade. Não gosta do seu nariz, não gosta da sua orelha, não gosta da sua boca. Você é bonito do jeito que papai fez. É a glória dele que te revelou. Agora segure aqui a nossa geração jovem, conhecida como a geração Z. A nossa geração está voltando a uma das práticas mais pecaminosas da antiguidade, que é tatuar o seu corpo. Tatuagem nunca foi de Deus e Deus nunca concordou, tanto que Deus proibiu a nação de Israel quando entrou na terra prometida, dizendo: não façais como os moradores dessa cidade, não marcais o vosso corpo como eles fazem, ou seja, não façam tatuagem, porque você não pode marcar o seu corpo, porque o diabo tem mudado a fisionomia, a aparência e a imagem do ser humano, é porque o homem reflete a imagem da glória de Deus. Mas quando ele chega no Adorai, do 16º ano, dos 40 anos da Assembleia de Deus, em Novo Progresso, ele vê um povo formoso, um povo belo, um povo lindo, um povo glorioso, com semblante, adorando a Jesus, autor e consumador da sua fé, porque a presença dele está em nós. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. A glória doxa é a glória da revelação Shekinah de Deus. João está nos revelando, nos dizendo que Jesus, ele veio e se tabernaculou para revelar a glória Shekinah de Deus, porque quem vê Jesus vê o Pai, ninguém vê o Deus, mas quem olhava para Jesus via o Pai, porque o Pai estava em Jesus e Jesus estava no Pai. Então Jesus veio exteriorizar Deus. A carta aos Hebreus capítulo 1 versículo 3 diz que ele é a expressa imagem da glória de Deus. Quem olha para Jesus vê a glória de Deus. Quem olha para a igreja vê a glória de Deus. Quem ora para os obreiros vê a glória de Deus. A igreja é a expressão máxima da glória do Filho de Deus na terra. E é por isso que o diabo está louco do inferno dos 40 anos da Assembleia de Deus em Novo Progresso, porque tem uma multidão desse pavilhão de glória refletindo a presença da glória de Deus. Ah, irmãos, a Bíblia diz que ele viu, se ele se tabernacular. Agora eu acho interessante, João está refletindo Jesus como o tabernáculo de Deus, onde Deus manifesta a sua glória. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2 que Jesus revela a máxima, dizendo assim: olha, eu derrubarei esse templo, e em 3 dias eu voltarei a reerguê-lo novamente. Jesus, ele mexeu com o orgulho dos judeus da sua época, porque eles tinham perdido a glória daquele templo, mas depois eles foram reconstruídos no tempo de Ageu, e embelezado no tempo de Herodes. Agora veja, o profeta Ageu disse na sua profecia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque a primeira foi construída por Salomão, por Moisés, e depois por Salomão. E observe o texto: depois ela foi destruída, ela foi reerguida no tempo de Ageu e embelezada no tempo de Herodes. Naquela época, dentro do tabernáculo havia as peças do ministério. A arca da aliança estava num terceiro véu, mas a Bíblia diz que Deus estava isolado da humanidade. A Bíblia diz que após passar todo esse processo, depois que Ageu profetiza a reconstrução do templo, Jesus entra naquele templo, anda naquele pátio e diz para os judeus: olha, eu vou destruir esse templo em 3 dias, vou tornar a levantá-lo de novo. Por que que Ageu disse que a segunda glória da casa seria maior do que a primeira? Porque Deus estava isolado de trás de uma tenda intransponível pelo homem, só o sumo sacerdote entrava, mas agora a presença dele está no pátio.
está andando no meio de todo mundo, caminhando, conversando, dialogando, pregando, ensinando, curando, restaurando vidas para a glória de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque Deus, Ele não quer viver isolado. Deus ama estar no meio do seu povo, e quando Ele está no meio do seu povo, a sua presença transita dentro da casa. E aí é onde João continua dizendo que Jesus, Ele disse que destruiria e restauraria de novo. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus vai trazer a máxima desta revelação. Jesus vai mostrar agora que aquele tabernáculo era apenas transitório, era passageiro, e o que era ministério como sombra, agora Ele vai estabelecer aquele que era permanente. E é por isso que me chama a atenção dentro desse texto. Jesus disse a palavra: ora, eu vou para o Pai e eu vou rogar a Ele que vos envie o outro Consolador. O que significa isso? A palavra outro Consolador, pastor, vou te explicar. A palavra outro, da composição gramatical do grego, existe dois vocábulos. Primeiro a palavra allos e depois a palavra doulos. A palavra allos significa diferente, doulos, semelhante, igual. Então tem duplo sentido no texto? Não. Jesus quer mostrar a diferença do ministério do Espírito Santo na época do tabernáculo de Moisés, na época do tabernáculo de Davi e do tabernáculo de Salomão, para a glória do ministério do sacerdócio eterno da igreja no período tempo de agora. Preste atenção, a Bíblia diz que Jesus, Ele viveu 33 anos, seu ministério foi apenas de 3 anos, e a Bíblia diz que Jesus nesses 3 anos fez tantos milagres, operou tantas maravilhas, que as canetas, as tintas, os papéis não poderiam conter as maravilhas que Ele fez. Mas Jesus disse que nós faríamos obras maiores ainda. Como assim? Porque Jesus disse que o Espírito que Ele viria, Ele não ficaria só 3 anos, Ele era diferente, Ele veio para ficar para sempre. Jesus foi temporário, mas o Espírito Santo, Ele é permanente. Ele será sempre com a igreja de Cristo. Pastor, eu não entendi, vou te explicar. Se Jesus ficou na terra 33 anos e cumpriu o ministério de 3 anos, o Espírito Santo agora vem para a terra e só sai da terra o dia que Ele levar a igreja com Ele. Ele não sai daqui enquanto não levar nenhum dos crentes para o céu. Ele não veio aqui visitar, Ele não veio passear, Ele veio ficar para sempre. Eu já vou entregar a primeira profecia. Tem crente dizendo que o Espírito Santo está visitando, Ele está passeando. Não, senhor, Ele veio habitar, Ele veio morar, Ele veio tabernacular na igreja de Cristo. Preste atenção, Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11 a seguir, ele disse que a igreja é lavoura de Deus, que a igreja é edifício de Deus, e o fundamento é Cristo, e cada um deve ver como edifica sobre este fundamento. Aí Paulo no verso 16, ele é agressivo, dizendo: olha, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e se você o destruir, Deus também o destruirá. Preste atenção, Paulo não está falando templo aqui individual, corpo, eu. Ele está falando templo no coletivo, igreja, tabernáculo de Deus, aonde o Espírito do Eterno, Ele tabernaculou para exercer o sacerdócio real e eterno de Cristo na igreja. Se eu destruir a igreja, o Espírito
espírito me destrói. E o que destrói a igreja? Contenda, facção, divisão, rachadinha, perseguição dentro da igreja, calúnia, difamação e fofoca. E esses que produzem assim, Deus o destruirá. Por quê? Porque o Espírito Santo não é de contenda, ele é espírito de unidade, de comunhão, de fortalecimento. Ele une pessoas e não divide pessoas. Ele traz para perto e ele não lança para longe. Então vai a primeira profecia. Tem gente dizendo assim: o que vai ser da igreja daqui 15 anos, 10 anos ou 20 anos, pastor, se Jesus não voltar? Pois bem, a igreja continuará sendo igreja, porque a igreja não foi fundamentada no homem, ela foi fundamentada na rocha que é Cristo. E quem ministra sobre ela também não é o homem, é quem é o Espírito Santo de Deus. Andorevácia, é Ele que ministra no tabernáculo da igreja o poder de Deus do céu. A igreja vai continuar sendo igreja para a glória de Deus. Estão dizendo por aí que a igreja está corrompida, que a igreja está morta, que a igreja está mentira do diabo. A igreja está de pé e está viva, e ela vai continuar viva, porque o Espírito Santo é quem administra ela. Deu uma cutucada no sermão, sim, ó, eu não sou muito de fazer isso não, mas eu vou te implicar aí. Diga assim, ó, para de ficar copiando e colando o que você ouve na internet. Por quê? Porque existe pregador que não sabe nem o que é a igreja, para falar que a igreja está morta. Quando você pensa que está morto, o Espírito Santo vem. Quando você pensa, acabou, ele sopra o avivamento, ele restaura, ele renova, ele regenera, ele fortalece. Porque Ele é o único que pode fazer vale de osso seco se tornar uma fileira de soldados marchando para a guerra com Jesus. Você recebe essa palavra? Levanta a sua mão para o céu, porque eu vim profetizar para você. Você não vai ficar na beira do caminho, não, e também não vai ficar para trás, porque Deus já garantiu a providência da perseverança dos santos da terra. Quem é? É Ele. Qual é o nome dele? Espírito de graça, Espírito de súplica, Espírito de revelação, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, o fiel escudeiro da igreja. Ele te pegará pelas suas mãos e te colocará de pé. Não tem uma vez que nós obreiros ficamos prostrados, que Ele não nos levanta. Só que nós estamos vivendo uma geração que acha que o Espírito Santo ele vem, vai embora, aí quando dá na teia ele volta. Ele está aqui, ele está aí. Você já parou para perguntar por que você nunca parou de servir Jesus? Não é porque você é bom, ou porque você é mais forte do que o outro, ou que você é mais inteligente do que o outro. É porque o Espírito Santo pegou você, meu filho. Você não te solta enquanto nós não subir junto para o céu. Quem olha para a igreja na terra, acha que a igreja vai ficar à mercê. E eu estou vendo aí muitas teorias da conspiração, assombrando o povo de Deus. Nossa, o anticristo está aí, é o fim do mundo. Aí não sei o que, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8. O mistério da injustiça já opera, mas há um que o resiste, até que do meio lhe seja tirado. O que significa, pastor? Que o Espírito Santo ele é a resistência de Deus para as trevas. Enquanto a igreja estiver na terra, Satanás nos ciranda.
Enquanto a igreja estiver na terra, Satanás não avança com o seu propósito. Enquanto tiver um crente cheio do Espírito Santo, o diabo não vai dominar. Sabe por quê? Porque a igreja é a resistência de Deus para as trevas. Cada crente de Deus é uma arma poderosa na mão do Espírito Santo, na cidade Novo Progresso e nos quatro cantos desta terra. Irmãos, se ele veio para ficar para sempre, então eu tenho certeza que o avivamento nunca tardará. Nunca! Porque o Espírito Santo, ele produz no coração do crente o desejo de orar, o desejo de jejuar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de congregar, o desejo de estar na presença de Deus. Diga assim: ele é diferente no sentido de tempo, mas não de essência. Porque a palavra douro significa que ele é semelhante, ele é igual. Então ele veio substituir Jesus. Quem está na igreja não é Jesus, é o Espírito Santo. Nós falamos que Jesus está aqui porque o Espírito Santo é representante legal. Jesus está no trono, à destra do Pai Todo-Poderoso. Quem é que está na terra? As 7 tochas de fogo que ele viu ser enviado na terra, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele está aqui. É o Espírito Santo que está aqui. É ele que ministra no louvor, é ele que ministra na regente, é ele que ministra no solista, é ele que usa o pregador, é ele que usa o obreiro, é ele que usa o pastor. É o Espírito Santo que está aqui. E quando Jesus disse que ele é semelhante, sabe o que Jesus está dizendo? Se eu curei, ele cura. Se eu salvei, ele salva. Se eu libertei, ele liberta. Se eu ressuscitei, ele ressuscita. Porque ele é poderoso para fazer as obras que vocês estão vendo que eu fiz na terra. Levante a sua mão que eu vou profetizar para você. Não existe esse termo que Deus ainda faz. Deus sempre fez e sempre vai fazer, porque ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele será eternamente. E eu acredito que nós vamos viver um avivamento de explosão de palavras, sinais, prodígios e maravilhas na presença de Deus. Ei, escute. Tem gente que fala assim: não vejo mais sinal, pastor, não vejo mais batismo com o Espírito Santo, eu não vejo mais cura, eu não vejo mais paralítico andar, eu não vejo mais surdo ouvir, mudo falar. Olha para mim. É porque nós deixamos de falar que ele faz. Se você falar, ele faz. Se você não falar, ele não faz. Eu tenho que falar que ele batiza, ele vai batizar. É verdade. Sim ou não? Mas entrou nas nossas igrejas uma teologia calvinista, sensacionista, dizendo que não tem mais essas manifestações. E tem muito crente nosso pregando isso, sabia? E acha que está arrebentando a boca do balão. A Assembleia de Deus, ela tem um slogan: que Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O que ele faz? Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e o quê? Breve voltará. Vamos lá, todo esse pavilhão diz assim: ó, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e breve ele voltará. Essa é a mensagem doutrinária teológica pentecostal. E eu vim para profetizar para você que a minha geração vai ver mudo falar, cego ver, surdo ouvir, para
paralítico andar, morto ressuscitar, pessoas sendo libertas, porque o Espírito continua na igreja, e Ele continuará fazendo até o arrebatamento da igreja. Nós passamos tempo da nossa vida doutrinando como o Espírito Santo deve agir. Você sabia? Não, o Espírito Santo não pode fazer assim, ele tem que fazer assim. O Espírito Santo não derruba ninguém, viu? Isso aí não é coisa de Deus. Tem hora que eu pergunto qual é a Bíblia que o cabo carrega, irmão. Até porque a minha Bíblia diz que Deus colocou um profundo sono em Abraão. O que ele fez? Profundo, diga assim, ele anestesiou e arrebatou. Abraão, antes de ele entrar na terra, porque ele nunca entrou nela, Deus levou ele em espírito e mostrou a terra. Está lá em Gênesis. Quem é que fez isso? Deus. Deus podia fazer Eva nascer só da palavra, sim ou não? Mas o que ele faz? Ele anestesia no profundo sono e serra a corda na costela. Ele faz uma cirurgia. A Bíblia diz que a glória de Deus derruba ninguém. Quem disse que não, irmão? A Bíblia diz que Ezequiel viu o Senhor assentado, quando olhou para ele, viu que o seu lombo para cima era fogo, o lombo para baixo era fogo. A Bíblia diz que ele cai como morto. Puf, o espírito dele desfalece, porque não tem carne que suporta a revelação da santidade, da glória de Deus. Se Deus descer na terra, não tem carne que suporta. Eu lembro um dia um pastor, foi meu pastor muitos anos. O pastor falava na igreja que não, o Espírito Santo na anestesia não arrebata ninguém. Um dia teve um congresso no pavilhão, e aí ele está lá em cima, o pastor Jair Fagundes pregando, e Deus pegou, rapaz, o pastor Jair Fagundes naquela noite, e aonde ele passava com o dedo assim, Jesus ia batizando com o Espírito Santo, e o ginásio começou a tremer aquele negócio, e o Espírito Santo começou a pegar aquele povo, o povo começou a ser arrebatado, gente ser batizado. Quando ele chega no altar, ele faz assim, ó, e o pastor que dizia que não caía, no chão. Eu falei, meu filho, quando a glória de Deus desce, acabou. Nós temos que parar de querer colocar limite na pessoa dele, porque se ele dizer assim, eu vou descer nesse pavilhão de glória, e vou arrebatar crente, vou fazer crente marchar, vou fazer crente beijar azulejo me adorando essa noite, ele faz porque ele é Deus. Eu não estou aqui para alimentar o seu poder e a sua glória, nós estamos aqui para ver o seu operar, o seu agir. São 40 anos da igreja proclamando a verdade do evangelho, e não vamos parar, porque Jesus continuará fazendo sempre. E já vou encerrar. Ei, se Jesus quer fazer, ele faz, sim ou não? Sim ou não? Agora eu não posso forçar o que ele não quer, é diferente. Mas dizer que ele não faz é mentira. E olha para mim, a minha geração, nós estamos vivendo uma geração, amados, que conhece o Espírito Santo de falar, mas não de beber. Falar é uma coisa, beber é outra. O que é beber? É ser cheio dele. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho que há mas enchei-vos do. Ele está falando que você deve beber dele até você se embriagar dele, ser cheio dele. Eu lembro que eu me converti, irmão. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o monte orar para me batizar com o Espírito Santo. Eu falei, Jesus, eu quero falar língua que nem aquele irmão fala. Eu quero ter visão que nem o irmão tem. Sabe o que aconteceu? Num culto de quarta-feira, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E quem é que estava pregando? Um ex-locutor de rodeio. O cara tinha um vozeirão. Ele olhou para mim assim e falou assim, eu vejo uma bola de fogo sobre a tua cabeça. Recebe batismo com o Espírito Santo. Eu só me lembro que eu estava sapateando uma roda de fogo, irmão. E quando eu voltei assim, eu estava todo babado no canto da boca, olhando para todo mundo me olhando. E eu falei, Jesus, que mistério é esse? E eu fui para casa, pastor, cheio da presença do Espírito Santo. E eu sou crente pentecostal desde aquele dia até hoje, até o arrebatamento eu quero ser. Deixa eu te dizer uma coisa, você ainda chora, você ainda fala em línguas, você ainda ora em línguas,
Você ainda crê que Ele manifesta os seus dons espirituais? Porque enquanto eu vim nessa estrada, o Espírito Santo ministrava ao meu coração dizendo: diga na celebração dessa festa do Adorai, dos 40 anos da Assembleia de Deus, que eu quero distribuir dons espirituais para o meu povo, que eu quero encher crente com o Espírito Santo, que eu quero levantar homens e mulheres, rapazes, jovens e adolescentes cheios da minha presença. Deixa de ser crente religioso a partir de hoje e passe a ser crente autêntico do poder do Espírito Santo. Deus quer te usar. Fica de pé comigo. Turamaia céu de que recia. Levante a sua mão assim, você que não é batizado com o Espírito Santo. Só quem não é batizado, levanta a mão. Dos que não são batizados, você que crê que Jesus pode te batizar nessa noite, se o pastor me permitir, eu quero que você saia do seu lugar e venha para frente para adorar Jesus comigo aqui. Pegou. Choramaio de reminácia. Ó glória. Uramandaragasui de candarabagai. Glória a Deus.